São as dificuldades que nos fazem evoluir e nos tornarmos pessoas e profissionais melhores. Portanto, a gente tem que agradecer toda vez que tem um problema. Será que isso é verdade mesmo ou é apenas papinho furado de palestrante motivacional? A realidade é complexa demais para caber dentro de um clichê. Você sempre será capaz de lembrar daquela pessoa que sempre fez tudo errado e acabou dando tudo certo na vida dela, e aquela pessoa planejada que sempre fez tudo certo e acabou dando tudo errado na vida dela, ou seja, uma pessoa azarada. Mas o mais provável é que sejam exceções. O fato é que a vida é governada por leis gerais que são mais ou menos válidas ao longo do tempo. Uma dessas regras é a chamada pressão evolutiva, ou seja, uma espécie de estresse, de ameaça que nos faz buscar soluções novas e sairmos melhor do que entramos antes dessa situação. Se a gente chegou até aqui, é porque provavelmente nossos ancestrais souberam suportar essa pressão e foram vencedores do campeonato da vida, suportando melhor esse estresse que vinha do ambiente. A pressão gera uma necessidade de reação que acaba resultando em evolução. Portanto, sem pressão não tem evolução. O matemático, estatístico e professor Nassim Taleb, ele tem um conceito muito interessante que se chama de antifragilidade. Segundo ele, a espécie humana não é resiliente, essa palavra da moda, mas sim antifrágil. A resiliência, o que é a resiliência? A resiliência é um conceito emprestado da física de materiais que diz que é a capacidade dos materiais retornarem ao seu estado original depois de sofrerem alguma carga, algum estresse ou alguma deformação. O exemplo mais clássico é uma mola. Você estica a mola, ela volta ao estado original. Você aperta, você comprime a mola, ela retorna ao seu estado original. Nesse sentido, a resiliência seria uma função de neutralidade, uma equação de soma zero. Ela está aqui, você deforma, ela volta para cá. Você estica, ela volta para cá. Então seria meio que uma propriedade de você conseguir retornar ao estado original. A antifragilidade é um bocado diferente. A antifragilidade diz que eu me beneficio da agressão ou do estresse. A antifragilidade diz que após eu ser submetido a uma pressão ou uma ameaça, eu me torno melhor do que eu era antes. O exemplo clássico talvez seja a musculação, Você submete o músculo a uma carga, a um estresse, com o ato de puxar peso, mas o que acontece depois desse estresse? O músculo não volta ao estado original, o músculo fica mais forte, o músculo fica maior e com capacidade de receber cargas ainda maiores. Se eu pego uma gripe, apesar de eu sofrer durante alguns dias, depois dessa gripe eu me torno imune a esse tipo específico de vírus, porque meu organismo entendeu qual é a lógica desse inimigo e já está preparado depois, ou seja, eu me torno. A resiliência, então, é retornar ao estado original. A antifragilidade é se beneficiar da agressão. Agora, abre parênteses, porque eu preciso fazer uma ressalva, tirada inclusive de um ditado popular, que diz assim: o que não te mata, te fortalece. Então é isso, esse estresse no meio ambiente, normalmente ele te fortalece, desde que ele não te mate. O estresse, o desafio, nas doses certas, quase invariavelmente te torna uma pessoa mais resiliente, mais antifrágil, melhor do que você era antes. Entretanto, em doses absurdas, em doses muito agudas e muito a longo prazo, esse estresse, uma carga de pressão desmedida, pode ser tóxica e pode ser letal. Ou seja, o estresse e a pressão, nas doses certas, quase invariavelmente te fazem evoluir. Mas esse estresse prolongado a longo prazo, numa camada tóxica, ele pode fazer o efeito inverso e te fazer involuir. Fecha parênteses e abre outro parênteses. Se você não curtiu o vídeo ainda, faça isso agora e já assine o canal. É rápido, é grátis e ajuda um bocado a gente. Vamos lá. E a gente encontra exemplos dessa questão da pressão evolutiva em diversas áreas. Nos negócios, por exemplo. Nos anos 80, 1980, o Brasil tinha uma lei que era uma lei que protegia a indústria nacional de informática
contra os fabricantes estrangeiros. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e até arquivar receitas de bolo. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Era uma lei que no papel, na prática, parecia até interessante. Era uma lei que tinha por objetivo preservar a indústria nacional, proteger os empregos brasileiros, as indústrias brasileiras, contra a ameaça, né, dos concorrentes internacionais. O problema é que, na prática, isso fez com que essas empresas, de certa forma, ficassem atrasadas, acomodadas. Era como se fosse um campeonato no qual os melhores jogadores fossem proibidos de jogar. Né? E apesar do suposta boa intenção da lei, na prática o que acabou fazendo foi com que a indústria nacional ficasse atrasada, defasada, porque ela não tinha essa pressão evolutiva de competidores melhores que estavam toda hora lançando algum tipo de novidade. E teve outro efeito ruim também, que foi um efeito para as empresas brasileiras e para os profissionais brasileiros que não tinham acesso a tecnologias boas comparadas com outros países, ou para ter acesso a essa tecnologia tinha que pagar muito caro, ou seja, você retirou a pressão evolutiva desse setor da indústria e você acabou atrofiando essa indústria. Tem que ter um pouco de desafio, é da natureza humana que você tem esses desafios, né? Por que vocês acham que as crianças viciam em videogame? Crianças e adolescentes viciam? Porque a cada nova fase é mais difícil. A cada fase que ela passa, ela está sendo testada. É degrauzinho por degrauzinho, ela vai se sentindo mais motivada. Imagina que fosse um videogame no qual você passa de uma fase, a próxima fase é mais fácil, a outra é mais fácil. Você morreria de tédio. Você não aguentaria. Então, o desafio faz bem para a espécie humana. Ou seja, quando a gente reduz ou até suprime essa pressão evolutiva, muitas vezes a gente perde o incentivo natural para melhorar e evoluir. E a natureza talvez seja o melhor exemplo disso. Um dos animais mais fantásticos que eu acho que existe é o polvo. O polvo é um animal maravilhoso. Ele é tão doido, o polvo, do ponto de vista assim, evolutivo, que um cientista, um bocado criticado, publicou um artigo não faz tanto tempo dizendo que o polvo, justificando que o polvo provavelmente veio de outro planeta, de outra galáxia, de tão diferente que ele é, né? O polvo tem 8 tentáculos. O polvo tem uma característica muito louca que algumas espécies conseguem se desvencilhar. Tipo, ele está sendo atacado, agredido por um predador, então ele solta um tentáculo para servir de isca para o predador, ou seja, tem 8, solta um, fica com 7. Enquanto isso ele distrai aquele bicho e depois ele consegue se auto-regenerar. O polvo é tão nobre que tem sangue azul, né? E ele usa esse sangue, essa tinta, para eventualmente despistar, né, seus agressores. O polvo é um animal fantástico. O polvo, do ponto de vista evolutivo, é uma espécie que venceu, que deu certo. Calcula-se que ele exista há mais de 300 milhões de anos. A nossa espécie Homo sapiens tem 200, 300 mil anos, né? E é possivelmente um dos animais mais inteligentes do mundo invertebrado. E esse lance dos tentáculos do polvo faz com que ele consiga manipular objetos, que aliás é um grande trunfo da espécie humana. Uma das coisas que caracteriza a espécie humana é essa coisa dos polegares, do movimento de pinça, de conseguir manipular objetos, fazer ferramentas. Foi isso que nos fez humanos também, né? E o polvo tem essa destreza. E o polvo é um animal tão inteligente que é um animal que foge de aquário, porque ele tem um corpo muito móvel, tem um lance dos tentáculos, então ele consegue fugir, pegar suas presas com mais facilidade. Então é um animal realmente diferenciado, né? Mas se o polvo é tão mais antigo que a gente, é tão esperto, manipula ferramentas, é tão evoluído, talvez tenha vindo até de outro planeta, por que ele parou no tempo em 300 milhões de anos? Né? Por que ele parou, congelou no tempo? E por que a gente evoluiu de maneira tão rápida? Bom, eu não sou polvólogo, né? Mas provavelmente o motivo da estagnação do polvo foi o seu sucesso. Como o polvo conseguiu se adaptar muito bem ao ambiente e ele conseguiu métodos de se esconder dos predadores e de caçar, né, de caçar suas presas, ele entrou numa espécie de zona de conforto e essa pressão evolutiva do meio ambiente foi ficando cada vez menor e ele não teve incentivo biológico para continuar evoluindo nem para desenvolver a inteligência. Nós, humanos, ao contrário, a gente é meia boca em tudo. Quando a gente olha o reino animal, a gente é muito medíocre, a gente é meia boca em tudo, sabe? A gente não tem uma pele mais forte, a gente não voa, a gente não nada, a gente não é o mais veloz, a gente não é aquele que tem a visão mais apurada, nem olfato, sabe? A gente é relativamente frágil,
né? A gente passa anos e anos, quando a gente é bebê, criança, super frágil. Ou seja, foi justamente por sermos frágeis que a gente teve que desenvolver a habilidade de ser antifrágil. Como espécie, a gente sempre esteve altamente pressionados para evoluir, porque era evoluir ou morrer, não tinha outra alternativa. Ou seja, foi para compensar nossas imensas fraquezas e limitações físicas e biológicas que a gente teve que desenvolver a inteligência, criar ferramentas, desenvolver métodos de comunicação, de interação, de cooperação. Criamos ferramentas, começamos a planejar o futuro, inventamos métodos criativos e com isso a gente foi conseguindo dominar o ambiente à nossa volta para o bem e às vezes para o mal também. Portanto, muito mais do que um clichê motivacional, problemas podem sim funcionar como uma pressão evolutiva que nos tornam pessoas e profissionais melhores. Profissionais não apenas resilientes, mas sobretudo inteligentes e antifrágeis também. E você, o que achou desse assunto todo? Acha que faz sentido ou é tudo papinho furado de palestrante motivacional? Deixe o seu comentário, deixe sua contribuição. Se tiver sugestão para um próximo vídeo, eu terei prazer em falar para você, tá bom? Se não curtiu, não esqueça de fazer isso agora, deixe seu comentário e assine o nosso canal. Um grande abraço, cheio de tentáculos. Tchau!